Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, para estudar a sua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, Deus. Abençoa a nossa mente, o nosso entendimento. Repreende em nome de Jesus tudo que não vem de ti. Repreende toda resistência. Repreende a distração, meu Pai. Que a gente tenha uma mente renovada pelo teu Espírito Santo. Que a gente entenda a sua palavra, Deus, e coloque em prática, Senhor. Que a gente receba aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Jacó e Esaú, irmãos em conflito. A gente vai fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 27, do 1 ao 5 e do 41 ao 44, que diz assim: E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu pai, meu filho, e ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele diz: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Amém? Então, esse trimestre nós estamos estudando, né, sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e agora nós vamos entrar, né, na história, o início da história de Jacó. E quando Isaac se casa com Rebeca, diz que Rebeca também era estéril, porém Isaac orou e Rebeca engravidou, e ela engravidou de gêmeos, Esaú e Jacó. Porém, apesar de serem gêmeos, já Esaú nasceu primeiro, foi o primeiro a sair, logo ele era o primogênito. Naquela época, ser primogênito trazia vários benefícios. E a gente viu aqui que quando Isaac já estava velho e próximo da sua morte, ele chama Esaú, né, fala para ele preparar ali para ele uma carne de caça, né, que ele caçasse e preparasse, que depois que ele comesse, ele iria abençoar. A gente não leu o texto todo de Gênesis 27, mas o que acontece? Rebeca escuta Isaac falando isso para Esaú. Só que Rebeca, ela tinha mais afinidade com Jacó, então ela queria que a bênção fosse dada a Jacó, porque era o filho dela preferido. O que ela faz? Jacó vai ali no rebanho, não foi caçar, foi os animais que já estavam ali, né, capturados, que eles já estavam ali num cercado. Então ele vai lá, pega, mata aquele animal. Rebeca prepara de uma maneira gostosa, que ela sabia que Isaac iria gostar. Ela disfarça Jacó, porque Isaac iria reconhecer, né, que não era Esaú, porque Esaú ele era peludo e Jacó não. E Isaac não estava enxergando direito, então ele não ia ver, mas ele ia tocar e ia perceber que não era. Então ela faz todo um plano ali para enganar Isaac. E ela engana, e Isaac abençoa Jacó. E quando Esaú chega, Isaac já comeu, já deu a bênção para Jacó, e aí Esaú fica furioso, que ele queria uma bênção também. E Isaac disse: Não, não tenho mais bênção, a bênção que eu tinha eu entreguei para Jacó, e é isso. E aí Esaú fica determinado a matar
Jacó, depois que Isaac, né, o seu pai, morresse. Então nós vamos ver através da lição de hoje, através desse texto, uma divisão dentro da família de Isaac, né? Ele tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o preferido de Isaac e Jacó era o preferido de Rebeca. E a gente vai ver como os pais terem preferência por um dos filhos traz traumas emocionais, traz problemas familiares de disputa, de inimizade às vezes, de distanciamento e traz consequências, né? Essa atitude que Rebeca teve de enganar Isaac para que ele abençoasse Jacó, ao invés de abençoar Esaú, custou para ela que ela teve que mandar Jacó embora para que ele não fosse morto pelo irmão, e Rebeca nunca mais viu Jacó até o dia dela morrer, né? Então, ou seja, ela ficou separada do seu filho preferido por causa dessa atitude que ela teve. Então, assim, houve uma grande divisão, um grande conflito dentro daquela família por causa das preferências dos pais com relação a um dos filhos. E aí, a gente vai falar sobre o primeiro tópico da lição, que diz assim, os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho. Então, da mesma maneira que Sara, que era estéril, né, nós sabemos, estudamos isso esse trimestre, inclusive, Rebeca também era estéril. E tanto Abraão quanto Isaac, eles foram provados nisso, né? Como eles seriam pais de multidões se eles nem tinham filhos, né? Se as mulheres deles eram estéreis, né? Então eles precisaram de fé realmente para que isso acontecesse. E aí, no caso de Isaac, né? Ele ora, ele intercede ao Senhor e o Senhor o abençoa. A gente já até falou sobre isso nas outras lições a respeito de Isaac, que ele também era um homem que se submetia à vontade de Deus, que tinha um relacionamento com Deus, e nessa parte da vida de Isaac a gente vê isso novamente, ele tinha um relacionamento com o Senhor, ele não orava apenas quando ele tinha um problema, ele não orava apenas quando ele estava em dor, quando ele tinha conflito. Então, ele percebe que se ele não orasse, que se ele não insistisse com Deus, ele não teria filhos. Então, ele ora insistentemente, ele ora perseverantemente para que Rebeca tivesse filhos, e foi isso que aconteceu, de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural. Rebeca engravida, cumprindo a promessa de Deus de que Abraão, Isaac, Jacó, eles seriam pai de multidões, que uma grande descendência viria deles. Então, a gente vê que Esaú e Jacó, eles foram respostas de oração, né, das orações de Isaac a Deus, pedindo para que Rebeca pudesse gerar. E aí o próximo tópico diz assim, Rebeca fica grávida. Então Deus atendeu as orações de Isaac. Rebeca foi curada da sua infertilidade, né? E logo que ela percebeu a sua gravidez, ela percebeu que tinha algo diferente, porque ela percebe que os bebês lutavam no ventre dela. É isso que está escrito na Bíblia. Ela teve esse discernimento, esse entendimento de que eles estavam brigando dentro do seu ventre. E aí ela decidiu consultar o Senhor, orar a Deus com relação a isso. E aí o que Deus fala para ela? Está em Gênesis 25, 23. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, antes deles nascerem, Deus já tinha falado que Jacó é que seria o maior, né? Que realmente a descendência viria de Jacó e não de Esaú, que era o mais velho. Porque apesar deles serem gêmeos, né, o que nasceu primeiro, o que saiu primeiro é que foi considerado o primogênito. Então, naquela época não era comum o mais velho servir o mais moço. Na cultura judaica, no Antigo Testamento, inclusive, o filho mais velho, ele tinha privilégios,
né? Ele tinha esse direito da primogenitura. A primogenitura dava para ele, inclusive, o direito de ter herança dobrada. Então, era, assim, vantagens que existia sobre a vida do primogênito. Só que a gente vê na história da Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus, ele não olha para isso, porque em algumas situações, o mais novo é que foi o que se destacou, é o que Deus escolheu, né, para um chamado, para uma obra, para uma missão. Então Deus, ele não escolhe olhando isso, se é o mais velho, se é o mais novo, se nada disso. Ele olha realmente o coração. E quando a gente olha na Bíblia, a vida de Jacó e a vida de Esaú, apesar de Jacó ter tido comportamento errado também, que enganou, Esaú enganou o seu irmão, mas a gente observa que Esaú, ele era mais rebelde, ele era mais desobediente, ele não se importava muito com as coisas de Deus. Na verdade, em algumas ocasiões, ele até desrespeitava e desonrava os seus pais. Então, já tinha essa diferença na atitude, na vida deles, no caráter deles, no comportamento deles, né? Então, assim, fica bem claro que Jacó, apesar de ter tido essa atitude errada, ele era mais temente ao Senhor. Ele era mais assim com intimidade com Deus, mais uma pessoa de oração do que Esaú. E aí o próximo subitem diz assim, o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. A sua gravidez foi algo extraordinário, foi uma bênção divina, algo assim que não foi natural, porque ela era estéril, ela não engravidava. E quando ela engravida, foi de gêmeos. E é a primeira vez que a Bíblia relata, o caso de um nascimento de gêmeos, de um parto de gêmeos. E aí o primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Então, de bebezinho ele já era peludo, e ele cresceu e ele continuava sendo peludo. E aí, segundo o costume, por ele ser o primogênito, o primeiro que nasceu, ele teria o direito da primogenitura, que trazia vários benefícios. O segundo filho que nasceu foi Jacó, e ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. E aí, por isso, foi dado para ele o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. E algumas traduções também, alguns significados, falam que é enganador. Então, esse foi o nome dado a Jacó quando ele nasceu. Porém, Deus, depois, a gente vai ver isso, em outras lições, muda o nome de Jacó para Israel. E as 12 tribos de Israel vêm de Jacó, que era o mais moço, e não Esaú, que era o mais velho. E aí o próximo subitem diz assim, Esaú vende a sua primogenitura, preferências entre filhos. Então, quando um pai, ou os dois, o pai e a mãe, eles têm predileção, preferência por um dos filhos, isso traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e para a família de uma maneira geral. Isaac, ele gostava mais de caça e talvez por isso ele gostasse mais de Esaú e também por ele ser o primogênito, o filho mais velho, o que nasceu primeiro. Rebeca já amava mais Jacó, porque ele era mais caseiro, diz que eles gostavam mais de cozinhar. Então eu acredito assim, que Jacó, como ele estava mais em casa, mais próximo da mãe, talvez por isso, porque ela tinha mais afinidade com ele, ela gostava mais dele, tinha mais preferência por ele. Mas os pais, eles precisam ter esse cuidado. Eles podem até ter mais afinidade com o filho do que com o outro, até por questão de preferências, de gostos, mas os pais, eles precisam demonstrar amor e respeito por todos os filhos. Não pode haver essa diferença. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, causa divisão, causa problemas com autoestima, causa disfunção familiar. Depois, na continuação da história, a gente vai ver que essa história de ciúmes, de preferir um filho, se repete na vida de Jacó. Porque quando nasce José, que era o filho da esposa amada dele, da esposa querida, ele tem preferência por José. E isso causou uma série de problemas, que nós conhecemos. Então, assim, esse problema, de um pai ou dos dois pais terem preferências por filhos é muito sério,
né, pode causar muitos problemas para a família e os pais, eles precisam ficar muito atentos com relação a isso. O próximo subitem diz assim, o valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, como eu disse, o filho primogênito, né, aquele que nascia primeiro, mais velho, ele desfrutava de alguns benefícios. Um deles é que ele tinha o direito de ter a herança dobrada. Então, o primogênito, ele recebia herança como os outros filhos, mas ele recebia em dobro, ele recebia mais do que os outros filhos. E, além disso, eles também tinham o direito de exercer a liderança espiritual e familiar. Então, assim, tinha direitos que, na verdade, também eram responsabilidades, mas tinha vantagens, né? Então, assim, era algo que trazia benefícios para o filho mais velho. E o próximo subitem diz assim, Esaú vende seu direito à primogenitura. Então, Jacó preparou uma certa ocasião, né, um certo dia que foi antes desse dia aqui, né, do dia da bênção, dessa parte que nós lemos, Jacó prepara, né, um prato ali muito saboroso, e quando Esaú chega, né, que ele estava no campo, caçando lá, fazendo as coisas que ele gostava de fazer, ele tá morrendo de fome, e ele diz que ele tá morrendo de fome literalmente, que se ele não comer, ele vai morrer. Então, quando ele chega e vê aquele ensopado delicioso ali de Jacó, ele quer comer, e Jacó fala assim, eu só deixo você comer se você me vender o seu direito de primogenitura. E Esaú fala assim, ué, se eu morrer, para que vai me servir a primogenitura? Vendeu. E aí, a gente repara, né, a gente percebe que Esaú não valorizou essa vantagem que ele tinha, esse benefício da primogenitura que ele tinha, inclusive que era um benefício assim até uma questão mesmo assim espiritual. Ele não levou isso em consideração, né? Ele não tinha consciência do valor da primogenitura. Ele abriu mão daquele direito por um prato de lentilha. Ele agiu de modo imediatista. Eu quero resolver o meu problema aqui agora. Eu tô com fome. Eu não tô nem aí para essa primogenitura. Eu quero é comer. Olha só, algo tão valioso e ele troca por um prato de comida. Então, ele agiu de maneira totalmente insensata, preferiu trocar os benefícios futuros e duradouros da primogenitura por um prazer momentâneo, para satisfazer ali uma necessidade, né, que ele poderia ter feito de outra maneira, né? Ele não precisava ter aceitado vender a primogenitura dele, mas aqui fica bem claro como ele não valorizava isso, né? Como ele não tinha entendimento de como isso era algo importante, espiritualmente falando, inclusive. Já Jacó, ele reconhecia o valor dessas bênçãos, né, das vantagens, da bênção espiritual, inclusive, tanto é que ele sugere, né, ele faz essa proposta de comprar o direito de primogenitura. E como eu disse, né, por Jacó ele ser mais consciente das coisas espirituais, e como Deus já tinha falado também, antes mesmo deles nascerem, quando eles estavam no ventre de Rebeca, as 12 tribos de Israel, elas vêm de Jacó e não de Esaú, que era o mais velho, cumprindo o que Deus havia dito, né? Que o maior serviria o menor. A gente sabe que Jacó agiu de maneira desonesta, né? Ele foi desonesto quando ele rouba a bênção, né, que Isaac queria dar para Esaú. Mas apesar disso, né, Deus ainda o abençoou e as promessas se cumpriram. A gente vai ver também em outras lições, né, com relação à vida de Jacó, como ele também fez um concerto com Deus, né, como Deus tratou com a vida dele, né, e trouxe realmente mudança para o comportamento dele, para a vida dele, inclusive Deus mudou o nome dele. E aí o próximo tópico diz assim, Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Então, como a gente falou, né, que a gente leu no texto de abertura, Isaac ele já estava com uma idade avançada. Ele nem enxergava mais direito. Tanto que quando chega Jacó, ele não sabe diferenciar se é Jacó
ou se era Esaú. Naquela época ele estava diferenciando mais era pelo cheiro, né, pelos sentidos, né, pelo tato, pelo cheiro. Então ele sabia que ele ia morrer em breve e ele queria abençoar o primogênito, Esaú, porque ele era o mais velho e também era o preferido dele. E aí ele faz, né, essa proposta, fala, olha, Esaú, vai lá, pega um animal, faz uma comida, e ele queria abençoar Esaú, só que Rebeca escuta a conversa e faz um plano para enganar Isaac e chama Jacó. Jacó, no começo, ele até resiste, ele fala assim, mas ele vai perceber, né? Como é que eu vou fazer isso? Ele vai ver que eu não sou Esaú. Ela, não, deixa comigo. Né? Então, ela insiste para que Jacó engane Isaac e Jacó concorda, né? Então, depois que ela faz isso, Jacó foi abençoado como ela queria que ele fosse abençoado, mas ela pagou um preço alto por essa atitude, porque ela teve que ficar o resto dos seus dias sem ver, sem conviver com o seu filho favorito, com o seu filho preferido, porque ele teve que ir embora e ela nunca mais o viu, porque ele não pôde voltar para visitar, porque se ele voltasse, Esaú poderia matá-lo. Então essa foi a consequência para ela dessa atitude de mentir, de enganar que ela teve, né? E a gente tem visto isso nesse trimestre, né? Que as nossas atitudes, elas têm consequências. A gente viu com Sara, com relação a Agar, né, quando ela pede para Abraão ter o filho com Agar, para que seja o filho deles, e a gente viu como isso trouxe problemas, né, como tiveram consequências disso, e a gente vê aqui com Rebeca a mesma coisa, né, ela tem uma atitude de querendo resolver as coisas ali, né, querendo conquistar uma bênção de uma maneira errada para a vida do seu filho, e ela sofre as consequências por causa disso. E aí o próximo subitem diz assim, o plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar aquela situação, né, para tirar a bênção de Esaú e entregar para Jacó. Então, com a astúcia, ela chama Jacó, ela diz que ouviu que Isaac ia abençoar Esaú, se ele fizesse um guisado saboroso, né, ele ia comer e ia abençoar. E aí, como nós já vimos, né, a gente leu no começo, ele fala, olha, Jacó, você vai ali, pega 2 cabritos do que já está ali no nosso rebanho, traz que eu vou preparar, você leva para o seu pai, você vai colocar uma pele aí para você ficar com cheiro de caça e para você ficar peludo, então ele vai ver que você tem um cheiro de Esaú, vai tocar em você e vai ver que você tem a pele de Esaú, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jacó vai levar ali o ensopado para o seu pai, ele percebe que não é Esaú, mas ele fica na dúvida, porque como ele não está enxergando, então ele pede para sentir o cheiro dele, ele pede para tocar, e como ele estava disfarçado, Isaac foi enganado, e ele abençoou Jacó, né, por causa de um engano que ele sofreu. E obviamente que isso não era algo que ia dar para esconder por muito tempo, porque quando já Esaú volta e ele vai falar com Isaac, Isaac fala assim, não, eu já abençoei, eu já entreguei a bênção para Esaú. E aí eles descobrem imediatamente, né, o que foi que aconteceu, que Isaac foi enganado por Jacó. Então esse episódio mostra como a predileção, né, a preferência, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar. E a gente pode até pensar assim, ai, mas isso assim é algo extremo que aconteceu, né? Não é algo comum nas famílias. A predileção é até mais comum, mas a gente sabe que também engano acontece dentro das famílias, sim, né? Traições também acontecem dentro da família, sim, e tudo isso traz graves consequências familiares. Mesmo que isso aconteça entre os pais, ou entre o pai e a mãe e o pai, traz consequências para a vida dos filhos, sim, né? Então todo pecado traz consequência para a família, traz consequência para os filhos, traz consequência de uma maneira geral e traz prejuízos. É por isso que a gente precisa, assim, ter muito cuidado mesmo
para a gente fazer as coisas, né, conforme a determinação do Senhor, para a gente não dar brechas para o inimigo, né, para a gente ter realmente um comportamento de acordo com a palavra de Deus. É óbvio que quando a gente erra, o Senhor, ele é misericordioso, e a gente vê isso na vida de Jacó, né? Apesar de Jacó ter agido dessa maneira, apesar das coisas que Jacó fez, ele ainda foi abençoado, né? Ele ainda foi um pai de nações, né? Um pai de várias tribos, né? Uma grande multidão. Então ele foi abençoado apesar de tudo o que ele fez, por causa da misericórdia de Deus, né? Mas assim, não é a regra, né? E como nós vimos, quando a gente age de uma maneira enganosa, de uma maneira errada, sempre vai haver consequências. A gente não escapa da consequência. E aí o próximo subitem fala justamente sobre isso, as consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Jacó quis dar o jeito dele, fazer da maneira dele, lógico que, né, influenciado pela mãe dele. Então, movido pela ansiedade, pela influência da sua mãe, ele preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. A gente precisa ter essa paciência de saber esperar no Senhor, né? Porque quando Deus nos promete alguma coisa, ele vai cumprir, só que é no tempo dele, não é no nosso tempo. Então a gente não precisa ficar preocupado, né, o que a gente tem que fazer, como que tem que fazer, porque é Deus que vai fazer, não somos nós, né? Então essa atitude de Jacó e até mesmo de Rebeca mostra, nos relembra a atitude de Sara, né? Quando ela tenta ajudar a Deus ali entregando Agar para se deitar com Abraão. E a gente viu que não deu nada certo, né? E que Ismael, que foi o filho de Abraão, e Agar não foi o filho da promessa, né? O filho da promessa foi Isaac, né? No tempo que Deus havia prometido, as coisas aconteceram no tempo determinado por Deus, e as coisas acontecem no tempo determinado por Deus, né? Então Jacó, né, o filho de Isaac, apesar de ter sido abençoado, né, de realmente ter tido uma grande descendência, ele teve problemas durante a vida dele. Tanto que quando ele vai para o Egito, né, que José leva ele para o Egito, ele fala assim: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Por quê? Ele teve que fugir da casa dele, ficar longe da mãe dele, ficou ali muito tempo distante, não viu a mãe dele morrer, não viu o pai dele morrer. Quando ele volta, depois ele tem problemas que tiram José, que era o filho preferido, né, de perto dele. Ele fica muitos anos afastado de José, e já na velhice que ele reencontra, né, com José, o seu filho preferido. Então a gente vê assim como essa questão familiar, né, de ter preferência por um filho em detrimento de outro, traz consequências, traz prejuízos, e continua sendo assim até hoje, né? As coisas com relação a isso não mudaram. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: vimos que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Amém? Então, a gente viu que Jacó, apesar dele ter assim consciência dessas coisas espirituais, consciência das vantagens de ser o primogênito, inclusive as vantagens espirituais, ele não tinha tido um encontro de verdade com o Senhor. Mas a gente percebe que quando ele tem um encontro com Deus, Deus transforma a sua vida, transforma a sua história e muda inclusive o seu nome, né? E nas próximas lições a gente vai continuar estudando sobre Jacó, né? Porque são muitos os acontecimentos na vida de Jacó, e a gente vai aprendendo, né, através dessas lições, a importância da gente confiar em Deus, da gente aprender a esperar no Senhor.
esperar com paciência no Senhor, esperar com fé, com confiança, com convicção, porque o Senhor, Ele nos abençoa, né? Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre, mas a gente precisa saber esperar o tempo de Deus. As coisas não acontecem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, acontece no tempo de Deus, do jeito de Deus, e a gente precisa aprender sobre isso, amém? E essa foi a lição de hoje, até a próxima aula em nome de Jesus.